Você já imaginou que uma bactéria pudesse brilhar no escuro? Pois é, isso não é coisa de ficção científica. Hoje eu vou te apresentar uma das bactérias mais curiosas e úteis que existe na natureza, a Pseudomonas florensis. E antes que você pense, essa bactéria deve ser perigosa, mas calma. Essa aqui é uma aliada das plantas, do solo e até da ciência. Ao longo desse vídeo, você vai entender como esse micro-organismo invisível aos olhos humanos pode ter um papel essencial na agricultura, no meio ambiente e até nos alimentos que consumimos. Essa bactéria chama atenção logo de cara, porque ela brilha quando colocada em um meio de cultura adequado e exposta à luz ultravioleta. Ela emite um brilho verde azulado muito característico. Esse efeito vem da produção de uma molécula chamada piovergina, que não só brilha, mas também ajuda a bactéria a capturar ferro do ambiente. E por que isso é importante? Porque o ferro é essencial para o metabolismo bacteriano e, ao capturá-lo, Pseudomonas florensis impede que outras bactérias ou fungos concorrentes usem esse recurso. Isso dá a ela uma vantagem enorme no ambiente em que vive. E olha só que interessante, do ponto de vista da classificação biológica, a Pseudomonas florensis pertence ao domínio das bactérias, ao filo das proteobactérias, à classe das gama-proteobactérias, e como o próprio nome diz, faz parte do gênero Pseudomonas. Seu nome completo é Pseudomonas florensis, e esse florensis vem justamente da sua capacidade de brilhar. Existem várias cepas ou variações dentro dessa espécie, e cada uma tem uma característica própria. Algumas são especialistas em proteger plantas, outras são boas em degradar substâncias tóxicas no solo, e algumas são encontradas em alimentos. Os cientistas estudam essas variações para entender como tirar o melhor proveito de cada uma. O formato da Pseudomonas florensis é de bastonete, e ela mede entre 1,5 e 3 micrômetros de comprimento, o que é 1000 vezes menor que um grão de areia, e ela se move com facilidade graças aos seus flagelos polares, que funcionam como pequenos motores giratórios, alimentados por um gradiente de prótons na sua membrana. Esse movimento lhe permite migrar em direções a regiões com maior concentração de nutrientes, um fenômeno conhecido como quimiotaxia. Ela também é uma bactéria aeróbica, ou seja, precisa de oxigênio para viver, utilizando a cadeia transportadora de elétrons localizada na membrana plasmática, para realizar a respiração. Além disso, algumas dessas variantes de bactérias conseguem formar biofilmes, estruturas onde várias bactérias se agrupam em uma matriz de substâncias poliméricas extracelulares, ricas em polissacarídeos, DNA e proteínas. Esse biofilme protege a comunidade bacteriana contra desinfetantes, radiação ultravioleta e até mesmo mudanças ambientais. Essa capacidade de formar biofilmes é um dos motivos pelo quais as Pseudomonas florensis pode ser tão persistente em ambientes industriais e hospitalares. E agora, falando um pouco da sua estrutura, ela é uma bactéria chamada gram-negativa, o que significa que sua parede celular é mais fina, mas com uma membrana externa bem reforçada. Essa parede é formada por uma camada delgada de peptídeo-glicano, localizado entre duas membranas, a membrana citoplasmática interna e a membrana externa. Essa membrana externa contém lipossacarídeos que, além de fornecerem proteção estrutural, também ajudam a desencadear respostas imunológicas em organismos hospedeiros. Ela também possui porinas, que são canais proteicos que regulam a entrada de substância. Essa organização confere a ela uma resistência natural a muitos antibióticos. Mas agora, talvez você esteja se perguntando, onde essa bactéria vive? Bom, a resposta é praticamente em todo lugar com umidade e matéria orgânica. Ela pode estar no solo, na água doce, nas raízes das plantas, na superfície de folhas e até em alimentos guardados na geladeira.
mas seu lugar favorito é a rizosfera, o solo bem ao redor das raízes. Ali ela se alimenta de compostos liberados pela planta e em troca protege de micro-organismos nocivos. Isso mesmo, ela age como um guarda-costas natural das plantas. É uma relação de troca, onde todas saem ganhando. Lembra que eu falei que ela brilha no escuro? Então, no DNA dessa bactéria existe um conjunto de genes, chamado PVD, que codifica as enzimas para montar uma molécula brilhante. Esses genes são como instruções químicas que só entram em ação quando há falta de ferro. No genoma existe um regulador, chamado FUR, que na presença de ferro se liga ao DNA e trava esses genes PVD. Quando o ferro falta, o FUR se afasta e libera esses genes, e começa a produzir a pioverdina. Há ainda um sistema regulatório, conhecido como GAC, uma espécie de maestro global do DNA, que ajusta vários genes secundários da bactéria. Em resumo, todo esse mosaico de genes reguladores molda as funções da Pseudomonas florensis. Seu DNA flexível age como um grande manual de instruções, dependendo dos genes e plasmídio que possui. Cada cepa vai ter um papel diferente, e é por isso que usamos essa bactéria em várias aplicações, desde biocontrole na agricultura até biorremediação ambiental. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para falar. É claro que existe muito mais sobre a Pseudomonas, mas isso é uma síntese e um resumo do potencial de biocontrole que essa bactéria possui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Então, meu muito obrigado pela atenção e até uma próxima. Obrigado.